Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um Plantão Fala Ansiedade. Parece que eu até tô falando meio baixinho assim, mas é porque tá um silêncio aqui na noite. Deixa eu até ver que horas são. Meia-noite e 21. Estamos de volta a mais um Plantão Fala Ansiedade da madrugada. Então aí, como eu sou muito empolgado e vou falando mais alto, agora eu vou tentar falar um pouquinho mais baixo, porque não tem moto passando, não tem trânsito passando ali atrás. E talvez a gente até não incomode os vizinhos com o nosso microfone aqui. Quero saber se tem alguém aí na madrugada que eu posso auxiliar. A ideia do nosso plantão Fala Ansiedade é justamente abrir para perguntas e respostas. Deixa eu fixar aqui, eu não sei porque acho que não está fixando o comentário, mas a ideia aqui do nosso plantão é justamente a gente poder abrir para perguntas, comentários e ficar à disposição se tem gente aí querendo de repente bater um papo e essa é o intuito da gente estar aqui. Hoje foi um dia com um monte de coisa, tem algumas novidades, é uma semana intensa. Também não consegui fazer tudo o que eu tinha planejado, mas estamos aí. E aí, para fechar com chave de ouro, para quem não for muito purista, hoje ainda é segunda-feira. Para quem for mais purista, hoje já é terça-feira, meia-noite e tanto aí. Quero saber como é que vocês estão. E quero saber se alguém tem alguma pergunta, algum comentário. E se vocês estão me vendo bem e me ouvindo bem, quiser falar o seu nome, de onde você está falando, quiser clicar no coraçãozinho aí, quem sabe tem outras pessoas nessa madrugada querendo bater um papo, talvez precisando de alguma ajuda, no mínimo de às vezes conversar um pouco, às vezes descobrir às vezes algum caminho, quem sabe eu posso auxiliar vocês. Então, esse é um grande desafio, estar aqui à disposição. Quero dar já uma boa noite aqui a quem tá, que eu tô vendo aqui. Eliane, Ana Ferreira, a Nath, legal, Lu, Mulheres Notáveis, Psique, legal, Cleisiane, bom dia, a Gilson Bela, bom dia, né? Boa noite, bom dia, João, Lucimar, a Valdenice, boa noite. Legal. E já temos aqui uma pergunta, então vamos lá. Quero até só perguntar para vocês o seguinte: vocês estão vendo aqui o comentário? O comentário está fixado para vocês? Ah, agora eu consegui fixar. Legal. Bom, então vamos começar começando. A Cândida está comentando aqui se a ansiedade causa insônia. É Cândida mesmo, né? Bom, Cândida, sim, é um sintoma muito comum, até relativamente comum da ansiedade, é a insônia. Muitas vezes acontece, e aí é claro que depende muito da própria organização do tempo que cada um tem, né? Mas normalmente o que acontece é que eu tô até cansado ou cansada, mas aí eu vou deitar e tô precisando de dormir, e de repente quando eu coloco a cabeça no travesseiro, o que acontece? Aí parece que minha cabeça vai a mil, né? Aquele monte de pensamento. Ah, eu tinha que ter feito isso, mas eu não tinha que ter feito aquilo. Mas eu tinha que ter feito desse jeito. Amanhã eu vou fazer aquilo. Depois eu vou fazer aquilo outro. E eu vou fazer aquilo. E aí, às vezes a gente acaba sendo tomado ali pelos pensamentos. E a noite acaba passando, né? Tem vários questões a serem trabalhadas em relação a essa questão da insônia, né? Porque também eu vou criando um certo hábito, e com o hábito de às vezes eu tive dificuldade para dormir, às vezes eu já também vou antecipando
que é uma coisa muito comum da ansiedade, que é antecipar uma dificuldade, antecipar um problema. E aí eu já vou sofrendo com ele e ao mesmo tempo eu vou criando uma realidade para mim. Então eu já fico, ai meu Deus, eu não vou conseguir dormir, eu tenho que acordar cedo, e aí eu vou entrando naquele looping, e aí de repente eu já acho que eu não consigo dormir de qualquer jeito, e aí quando eu vou lá e acontece exatamente aquilo que eu estou imaginando, aí parece que confirma aquilo que eu estou falando. Tem um termo que se eu não me engano, veio da psicologia social, né, que é profecia autorrealizadora ou profecia autorrealizante, que é uma coisa que eu falo e acaba acontecendo. Mas sem perceber, o fato de eu falar aquilo ali e criar aquele campo de possibilidades está contribuindo para que aquilo aconteça. Então, às vezes a gente vai entrando nesse loop e aí muita gente entra na questão do remédio, porque ter quantidade e qualidade de sono é realmente fundamental, é muito importante. Então, às vezes eu acabo recorrendo a um remédio para dormir. Só que se eu não trabalho meus sentimentos, minhas emoções, se eu não trabalho a minha ansiedade, se eu não trabalho esses padrões mentais que eu estou criando, às vezes só o remédio não ajuda. Ou às vezes eu não consigo dormir sem o remédio, ou às vezes eu vou criando uma outra profecia autorrealizadora, que é eu não consigo dormir sem remédio. E enfim, aí eu vou tendo várias outras dificuldades que vão decorrendo daí. Mas sim, insônia pode ser um sintoma aí bem comum e típico da ansiedade e bem desafiador da ansiedade também. A Carla tá perguntando, o pessoal falando aqui, a Vanessa do Ceará, de Queixara Mobim. Uau, que legal. A Gisobela tá dizendo que é de Juazeiro do Norte, que a ansiedade tem aumentado muito na quarentena, né? Legal. Tem mais uma pergunta aqui. Legal não, né? Assim, legal que você tá falando daí, que a gente tá podendo conversar, e não legal que a ansiedade tem aumentado, e tem aumentado mesmo. Eu até hoje postei um trechinho de um outro plantão que a gente teve, falando sobre a questão do aumento da ansiedade na quarentena, então vale a pena assistir, é um minutinho só, foi só um recortezinho de um plantão que a gente teve. A Carla tá comentando aqui, acordar de madrugada com a sensação de estar morrendo é ansiedade? Carla, é sim, pode ser sim, e pode ser sim um nível de ansiedade que já virou um nível de adoecimento emocional, talvez aí já um transtorno de ansiedade. E muita gente me fala sobre isso, né? Quando a gente vai conversar sobre gatilhos, sobre a nossa gestão dos nossos pensamentos, das nossas emoções, e aí eu falo, Pedro, mas eu não estava pensando em nada. E aí muita gente fala, não, Pedro, eu estava dormindo e eu acordei tendo uma grande crise. E quando você fala nessa sensação de estar morrendo, a gente tem um outro nome para isso, né, que a gente chama de sensação de morte iminente, que no final das contas é a mesma coisa, né? Parece que eu estou morrendo. Que é um sintoma muito comum da síndrome do pânico, da síndrome de pânico. E o que seria então, tentando resumir, falar bem rápido aqui, a síndrome do pânico é um quadro de transtorno de ansiedade. E é claro que eu não estou querendo aqui fazer um diagnóstico, tá, Carla? Eu estou usando a sua pergunta para a gente expandir e não dá para a gente aqui, né, com uma pergunta fazer um diagnóstico. Então, não estou querendo falar diretamente a você, mas estou falando de um campo de possibilidades. Mas o que é a síndrome do pânico? A síndrome do pânico é um transtorno de ansiedade onde eu tenho ataques de pânico com certa frequência por um certo período. E o que seria, então, um ataque de pânico? Um ataque de pânico é uma crise de ansiedade ainda mais intensa e que normalmente é acompanhada dessa sensação de morte iminente, a sensação de morte que eu estou morrendo, né? De estar morrendo, como você colocou aqui. Então,
significa que às vezes eu já fui talvez passando por diferentes estágios, e aí provavelmente isso deve ter acontecido com você para você estar sentindo isso. Às vezes eu já era uma pessoa ansiosa, já tinha uma certa ansiedade, ou às vezes uma timidez, alguma coisa assim, ao longo da minha vida, talvez aí já da minha infância, da minha adolescência, mas não era nada tão complicado. De repente eu já tive talvez alguns episódios de uma crise de ansiedade, onde meu coração acelerava, onde me vinha uma certa agonia, e aí eu também fui empurrando, até talvez ter um ataque de pânico, que é esse mais pesado, e a sensação de estar morrendo, e aí ao ponto de repente de eu ter isso com uma certa frequência, ao ponto de ter desequilibrado dentro do meu organismo esse mecanismo de fuga ou de ataque, que é meu corpo está preparado para eu atacar ou para eu fugir, para eu lutar ou fugir. E aí às vezes isso já acontece de uma forma tão inesperada que às vezes não precisa ter tido um gatilho. Aparentemente não teve gatilho nenhum, não teve nenhum pensamento, nenhuma situação ameaçadora, nenhum problema que eu vi, mas que isso já está tão desregulado dentro de mim, essa química dentro de mim, que também é neuroquímica, tem a ver com o meu cérebro, tem a ver com a química dentro do meu organismo, e os nossos pensamentos também produzem químicas, e isso já está sendo bem estudado e comprovado, quanto que às vezes os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos pensamentos produzem reações químicas dentro do nosso cérebro. Não quero entrar muito assim nessa parte teórica, mas que isso vai alterando todo um funcionamento do nosso organismo. E para você já estar tendo isso de madrugada ao acordar, provavelmente foi um escalonar desse adoecimento. E aí a minha grande sugestão é buscar um acompanhamento profissional, né? Se nesse caso, talvez da síndrome do pânico, não sei se você já procurou um médico ou não, mas pode ser interessante ter um apoio médico, medicamentoso, mas que também só o remédio não adianta, porque você precisa trabalhar os seus sentimentos, suas emoções, entender de onde isso tudo começou, e ir desatando e curando essas feridas e vários desses processos que vieram lá atrás para chegar a esse ponto, né? Então essa fica aí uma indicação importante para você e para todo mundo que está ouvindo aqui. E, inclusive, se você quiser, ou qualquer outra pessoa quiser aqui, seja depois da live ou quem for acompanhar em outro momento, pode me mandar um direct querendo mais informações, e aí alguém da minha equipe, provavelmente alguém da minha equipe vai entrar em contato com você e pode explicar um pouco mais como é que talvez seria então um acompanhamento especializado em te ajudar a superar a sua ansiedade, em resolver questões relacionadas à ansiedade, para que você não tenha mais essas crises ou esses episódios que são tão debilitantes, tão adoecedores e às vezes tão paralisantes, né? Tem muita gente que está com a vida paralisada por conta disso. O que eu posso dizer, e a notícia boa, é que existe um caminho, existe um tratamento, e é que é importante que você se engaje nele, e é um adoecimento emocional. Se é um adoecimento emocional, é importante tratar as suas emoções, e a gente não trata a emoção com remédio. A gente às vezes aquieta um pouco, às vezes a gente dá uma segurada nos sintomas, mas a gente não trata as nossas emoções, a gente não trata o nosso aspecto psicológico com remédio. Então precisa de um processo aí de acompanhamento psicológico, de realmente tratar seus sentimentos e emoções, e particularmente é bem esse direcionamento que eu faço no meu trabalho, nos meus acompanhamentos, né? Vamos lá, eu fico sempre feliz. A gente entrou de madrugada outro dia e eu fiquei, será que vai ter gente para assistir? Será que vai ter gente acompanhando? E aí a gente tá tendo tanta live, né? Então, fico feliz que eu posso estar contribuindo na madrugada aqui. Vamos lá. A Valdenice falando sobre isso, né? Pedro, tenho sofrido com insônia, acordo e não consigo mais dormir. E no outro dia estou cansada e só aumenta a ansiedade. Valdenice, esse é o grande desafio, né? Que é essa bola de neve, né? Ou esse
efeito bola de neve, que a coisa vai aumentando, né? Às vezes eu brinco que é o defeito bola de neve, porque às vezes, como você disse, eu não consigo dormir direito, e aí eu não consigo descansar, e aí eu acordo cansada, e aí cansada eu fico mais irritada, mais ansiosa, mais agoniada, e aí que chega na hora de dormir eu não consigo dormir direito, e aí isso vai se escalonando até chegar num ponto às vezes perigoso em relação à minha saúde, né, meu bem-estar. Então, o grande desafio é interromper esse defeito bola de neve, esse ciclo vicioso que vai aumentando, quando a gente vai e a gente realmente tira um tempo para tratar dos nossos sentimentos, das nossas emoções, entender o que está acontecendo com o nosso corpo, começar a fazer uma gestão melhor dos nossos pensamentos, das nossas emoções e ao mesmo tempo curar certas feridas que a gente vai trazendo da nossa história e que, por incrível que pareça, e sem que a gente perceba, estão interferindo diretamente na nossa saúde emocional, gerando às vezes processos ansiosos, processos depressivos. E como eu falei, a boa notícia é que existe um caminho, existe um tratamento, mas depende da gente perceber. E aí, sabe qual que é o perigo de vocês estarem aqui me acompanhando e me ouvindo agora? O perigo é que, depois de ouvir o que eu estou dizendo, você não pode dizer mais que você não sabia. Depois de você ouvir o que eu estou falando, você não vai poder dizer, ah, mas eu não sabia que precisava de fazer isso, ah, mas eu não sabia o que que era, mas agora eu não sabia. Então eu estou sofrendo isso há anos porque eu nunca soube que existe um caminho, que existe um tratamento. Então é algo positivo e é algo que chama responsabilidade. Porque enquanto a gente está na inocência ali, enquanto a gente não sabe, né, o não saber faz com que a gente fique sofrendo, às vezes meio perdido, né? Quantas pessoas já chegaram a falar comigo? Hoje até alguém da minha equipe veio me falar que ele conversou com uma pessoa que veio pedir ajuda e que disse que ela não nem sabia que o que ela estava sofrendo tinha a ver com ansiedade, que tinha tratamento. Ela só sentia uma coisa muito ruim há muito tempo, estava com a vida né, estagnada, parada e sofrendo muito e não sabia que existia tratamento. A partir do momento que você sabe, a partir do momento que você entende, agora a bola fica com você. Será que agora então eu estou disposto a me tratar? Será que eu estou disposto a me conhecer, a me curar? Será que eu estou disposto a desatar certos nós da minha vida que eu venho trazendo antes sem saber? E agora, se eu sei, agora a bola está comigo, né? Então, porque às vezes na nossa vida a gente gosta muito também de sentir que a gente não pode fazer nada. Às vezes, não é que a gente goste, né? Às vezes a gente se coloca nessa posição. Porque, como eu falei outro dia, às vezes a gente dá uma topada na pedra, a gente chuta uma pedra, e aí a primeira reação a gente fala, por que essa pedra tá aqui? Essa pedra tá aqui só pra me sacanear, só pra me machucar meu dedo, né? Então a gente se sente vítima da pedra que a gente chutou. E às vezes isso acontece com os nossos adoecimentos emocionais, às vezes acontece com coisas que a gente vai engolindo, não vai dando limite, não vai, né, dando encaminhamento. E às vezes, de verdade, acontece muito de eu nem saber que aquilo que eu estava tendo era algo complicado, sério, e ao mesmo tempo era algo que tinha um caminho. É um adoecimento emocional, Pedro. Nossa, as minhas emoções são capazes de me adoecer desse jeito e de gerar sintomas físicos tão complicados? Sim. E tem caminho? Tem. Depende de mim? Depende. Depende. Mas ao mesmo tempo pode ser uma jornada fantástica de autoconhecimento, de se libertar de um monte de coisa, de tirar uma tonelada das costas. Quando a gente vai acompanhando e muita gente vai falando, nossa, parece que eu tirei um piano, tirei um elefante, eu tô carregando um elefante nas costas a vida inteira. Não é à toa que eu tô cansado, que eu tô pesado, que eu não consigo fazer nada. Porque às vezes eu trago dores e um peso, carregando mágoas, carregando dificuldades e várias questões emocionais mal resolvidas que talvez por um milagre que eu esteja até vivo dando conta de ainda fazer alguma coisa na minha vida. E ao mesmo tempo, quando eu vou me libertando disso, e eu vou descobrindo uma vida nova, e de quebra,
eu vou conseguindo equilibrar a minha ansiedade num ponto que eu consigo talvez dormir com maior tranquilidade, com maior bem-estar, construir uma vida que faça mais sentido para mim e tendo mais saúde e equilíbrio para fazer as coisas que eu gosto de fazer e às vezes eu descobrir coisas novas, porque às vezes eu estou tão preocupado com minha dor, com o meu problema, que eu nem sei o que eu gosto, eu nem sei o que me faz sentido, eu nem sei o que eu quero para minha vida e pensar nisso tudo e poder construir uma vida e reconstruir uma vida que faz mais sentido para mim, sinceramente não tem preço. E é isso tudo que a gente vai fazendo no acompanhamento mais próximo, individual, que a gente vai fazendo às vezes em outros processos, como os cursos, treinamentos que a gente vira e mexe oferece também. Vamos lá. Pois é, a Lu até comentou nesse exemplo que eu dei da pedra, né? Em outros momentos agarramos a pedra e tentamos seguir com o peso da topada, né? Pois é, né? Tem até alguns memes que falam sobre isso, né? Às vezes a gente fica tão apegado ali à nossa dificuldade, ou à pedra, eu chutei a pedra, eu tropecei na pedra, aí eu fiquei muito chateado com a pedra, depois eu também não quero me desapegar, porque agora ela vai ter que sei lá o que, e a gente se abraça naquela dificuldade e a gente fica travado ali, né? E aí agora tem que, além de chutar a pedra, tem que carregar ela nas costas, né? Então isso acontece mesmo, Lu. E que bom que você viajou aí na analogia, né? A Candy está dizendo, né, que as feridas são as maiores responsáveis por toda essa dor. É exatamente, Cândida. A ferida, ela talvez seja de alguma forma ela está conectada com a dor, sim, né? Agora, quando a gente fala em responsável, talvez eu quero trazer uma outra reflexão, porque como a gente está dizendo, ao descobrir isso, então agora a responsabilidade está em mim, está em vocês, está em cada um que quer se libertar de certas dores, de certos sofrimentos e agora pode perceber e ter a consciência de que existe um caminho e que o que eu estou entendendo é uma questão que eu venho acumulando às vezes há anos, né? Então, da ferida vem sim uma dor. Agora, a responsabilidade de curar uma ferida é de quem a tem, né? Por exemplo, vamos supor que eu estou andando na rua e, sei lá, aparece alguém e tá com uma faca e tenta me assaltar e vai me assaltar e de repente leva as coisas que eu tenho e tava com uma faca e às vezes me corta e de alguma forma eu tento me defender e aí eu fico com um corte, eu fico com uma ferida. Então, ou seja, foi uma coisa inesperada, ou às vezes até um acidente que eu tive, eu tropecei na pedra e cortei meu braço e ficou uma ferida ali, né? Não quero deixar esse papo muito escatológico, assim, muito, né, da gente imaginar uma ferida, mas pelo que eu acompanhei já, tendo aí já quase 18 anos como terapeuta comunitário, 13 anos como psicólogo, o que eu mais escuto das pessoas é assim, eu ter essa ferida emocional, esse adoecimento emocional dói muito mais do que qualquer coisa física. Já cansei de ouvir gente falar, nossa, eu preferia estar com a perna quebrada, com o braço quebrado, preferia estar cortado, do que estar sentindo essa dor dilacerante dentro de mim. Porque dói muito mais. A ferida emocional, ela dói muito mais e às vezes ninguém tá vendo, né? Então ela é invisível. Então a pessoa às vezes nem... Se você tá com uma perna quebrada, tá cheio de pino na perna, a pessoa vai te estender uma cadeira. Não, calma, né? Se você tá com uma questão emocional, nem sempre todo mundo vai te acolher e vai entender o que tá passando dentro de você. Mas o que que acontece? Vamos fazer essa analogia para a gente entender o que que acontece, de quem é a responsabilidade de que tem uma ferida. Se eu tenho uma ferida ali e de repente eu tive ali um grande corte ali no meu braço, seja por um acidente, seja por alguém que foi ali, uma faca. Depois que a ferida está em mim, de quem é a responsabilidade de buscar curar essa ferida, cicatrizar essa ferida? De quem é? Porque a gente pode falar assim, poxa, não, mas foi a pedra que estava no meu caminho e eu caí, e aí eu ralei o braço aqui na grade, na escada e cortei. Mas de quem é a responsabilidade de buscar curar essa ferida?
não é da pedra. Se eu quiser responsabilizar alguém, tá? Então chama a polícia, pega o ladrão, não sei o que, e aí será que ele vai vir aqui para curar minha filha? Não, depois que ela está em mim, eu posso não ter tido nada a ver com a causa. Pode ter sido um acidente, pode ter sido algo proposital, mais ou menos proposital. O fato é, se a ferida está em mim, meu braço está cortado, a responsabilidade de mim de curar, de me ajudar o meu corpo a se curar. Porque tem um outro ponto aí da gente, dessa metáfora da nossa ferida emocional para uma ferida física. Se eu tive um corte no braço, o que é importante a gente fazer o mais rápido possível? Primeira coisa, se eu tive um corte no braço, um corte profundo, que está sangrando muito, você acha que eu devo ficar esperando, voltando em casa e esperar que ele cure sozinho de qualquer jeito? Será que eu devo só deixar tudo sujo mesmo, enrolar alguma coisa, fingir que nada aconteceu, ficar andando com a manga comprida aqui, ficar com o meu braço cortado, sangrando aqui, só para ninguém ver? Aí eu tampo e fico andando todo cortado. Ou será que, talvez, qual que seria o mais indicado? Eu, o mais rápido possível, se eu puder então ir para um hospital, ou às vezes um posto de saúde, o que vão fazer? Vão primeiro limpar aquele ferimento. Eu preciso limpar, de repente, porque senão aquilo vai infeccionar e vai aumentar o problema. Se for um corte muito profundo, às vezes eu preciso ter então aí um médico para dar pontos, né? Talvez eu precise ali de um enfermeiro ou enfermeira para limpar, vai ver o tamanho, não, isso aqui vai precisar dar ponto, então aí eu vou lá, vão limpar ainda mais, talvez até vão me dar uma anestesia, talvez até tome um remédio para aliviar a dor. E remédio para aliviar a dor vai curar minha ferida? Quero ver se vocês estão junto comigo aqui na madrugada para ninguém dormir assistindo a live. Se eu tiver esse corte no meu braço e eu tomar um remédio para dor, esse remédio vai curar minha ferida? Ou ele só vai aliviar a dor? Então é bom a gente entender direitinho, porque essas comparações às vezes podem estar diretamente ligadas àquilo que a gente está fazendo com as nossas feridas emocionais. E se a gente entende, consegue transpor isso que eu estou falando de uma ferida que a gente imagina que fosse uma ferida no nosso braço, a gente agiria diferente. Por que a gente não age quando é uma ferida interna emocional? E aí eu tomo um remédio, porque está doendo muito, porque cortou, lógico, a área sensível ali. Só que se eu só tomo remédio, e aí ela vai aliviar a dor, mas só alivia a dor exatamente, né? Só alivia a dor, mas não vai curar o meu braço. Então aí provavelmente o médico vai lá, vai me dar até um anestésico, ou uma anestesia local, tópica, algum remédio, e aí ele vai costurar, né? Então ele vai me ajudar a costurar ali o meu braço, para quê? Para juntar a pele, né? Então quando ele junta ali, só que é essa costura que ele fez que resolve? É a cordinha que ele botou? Porque a gente não vai ficar andando com aquela linha o tempo inteiro, né? Só que o que acontece? Quando a gente vai e alguém ajuda a limpar, ajuda a gente a fechar ali a nossa pele, deixar ela juntinha, deixar aquilo ali limpo para que não entre ali alguma bactéria e que atrapalhe a minha cicatrização. Aí quem é que faz a cura? Quem é que faz o processo de fechar aquilo ali e depois de ali naquela ferida virar muitas vezes uma cicatriz? Quem é que faz isso? Quem é que faz isso se não o meu próprio organismo? A capacidade do meu organismo de se curar. Então a gente tem essa ajuda profissional, porque eu, por exemplo, você vai conseguir se costurar, vai conseguir fazer tudo, limpar, a gente não é a nossa área, não é o nosso trabalho, eu não estudei sei lá quantos anos para isso. Tem gente que estudou a vida, se dedica a vida a isso, a ajudar pessoas nesses processos, né?
Ao mesmo tempo, quando a gente faz aquilo ali, talvez a gente ainda vai receitar ali um anti-inflamatório por um certo tempo, para não inflamar, para lidar ali com os pontos e tudo mais. Se a gente seguir a orientação médica, quem que vai fazer o resto? E a parte mais mágica, a parte mais bonita, não que, poxa, profissionais da área de saúde não, né, não merecem todo o respeito, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e todo mundo que está ali envolvido. Pessoal da limpeza, os seguranças, enfim, todo mundo que está conjunto ali atuando na saúde, né, que são fundamentais. Mas a mágica acontece de dentro para fora. Aí o meu corpo vai cicatrizando. E aí ele vai cicatrizando ao ponto de que às vezes a gente olha para uma cicatriz e a gente às vezes acha que uma cicatriz é feio, alguma coisa assim. Tem algumas aí na época de moleque, então, né, se a gente for olhar, quem que não tem as suas cicatrizes? Mas a nossa cicatriz significa que uma parte do nosso corpo ficou, inclusive, às vezes ainda mais forte. Porque houve ali uma ferida, mas houve ali um processo de cura. E se a gente segue isso, depois a gente ainda volta lá, talvez uma semana depois, para tirar os pontos. Se a gente cuidar bem, se a gente não ficar muito estripolista, se a gente ficar querendo cutucar ou abrir ou mexer demais o nosso corpo. Se a gente cuida, talvez a gente esteja bem com a nossa saúde, o nosso corpo se encarrega do resto. E aí ali vira então não uma ferida mais, vira ali uma cicatriz, que talvez a gente pode inclusive se orgulhar dela. Nossa, essa história aqui foi muito louca, uma vez que eu derrubei na pedra, não sei o que aconteceu, isso que foi um milagre de eu ter sobrevivido, porque isso, porque aquilo, e aí vira uma bela história às vezes pra gente contar com orgulho do que talvez a gente aprendeu diante daquela situação. Então, gente, eu espero que vocês ainda estejam comigo. É fogo, né? A gente começar a viajar aqui meia-noite e 52. Falando sobre ferida. Quem entra aqui, que é isso? É um corte? Não sei o que. Esse cara é o quê? Psicólogo? Então eu sou psicólogo. E, na verdade, se a gente for parar para pensar, as nossas feridas emocionais não são tão diferentes assim. Às vezes a gente passou por uma situação difícil, dolorosa, complicada lá atrás. A diferença é que, em vez da gente ir lá no médico, a gente quis guardar, quis esconder, quis só, né? Eu já vi história de gente que se cortou na infância, na adolescência, que botou terra, borra de café, bota um monte de coisa pra mãe não ver, né? Com medo da mãe ver. Aí, imagina, aí vira aquele embrolho danado. A gente, às vezes, só quer esconder a nossa ferida. A gente fica tão preocupado de esconder a nossa ferida que a gente abafa e ela vai... em vez de ajudar o nosso organismo a se curar, vai infeccionando. E vai infeccionando ao ponto da gente adoecer outra parte do nosso corpo. E a gente vai adoecendo por completo, talvez tendo uma infecção complicada ali. Porque às vezes foi um cortezinho que a gente não cuidou. Porque a gente estava mais preocupado em esconder do que em tratar. Porque às vezes a gente não sabia que tinha um tratamento, ou porque a gente simplesmente decidiu que não era tão importante assim e quis continuar e tocar o barco, ou às vezes porque a gente achou que a gente precisava seguir a nossa vida e que a gente não tinha tempo nem para se cuidar. Ou porque às vezes a gente achou que a gente nem merecia se cuidar. Então deixa isso para lá. E o problema é que às vezes a questão tende aumentando se a gente não cuida, né? E ao mesmo tempo é sempre melhor antes, né? Quanto melhor, quanto antes a gente buscar, melhor. Mas antes tarde do que nunca. Antes tarde do que nunca, para a gente perceber, entender isso. Às vezes fazer uma limpeza das nossas emoções, dos nossos sentimentos, das nossas dores, das nossas mágoas. Às vezes a gente buscar um processo, um acompanhamento que me ajude a colocar ali aquela ferida para respirar, para pegar um sol, para fazer o que precisa fazer no aspecto emocional, para eu ter às vezes os meus cuidados ali. E aí às vezes se está muito infeccionado, está muito complicado, às vezes ter uma ajuda de um remédio pode ser sim interessante. Agora, se eu achar que só o remédio para dor vai curar a minha ferida, esse aí é o problema. Porque aí a gente começa a criar outros problemas, né? Mas vamos lá.
pessoal, pelo jeito, já entendeu aqui a analogia, né? A Carla falou, vou procurar ajuda, já veio sofrendo há muito tempo, realmente são feridas que estou deixando aberta. Só tomo remédio para dor, mas elas não estão curadas. Carla, que bom, acho que bom deu um entendimento nessa analogia. Vale a pena procurar ajuda, sim. Eu sei que nesse momento de quarentena, às vezes pode ser um desafio, muita gente vem falar para mim, Pedro, quando passar isso tudo eu vou sim procurar uma ajuda, e a gente fica às vezes adiando também. O que eu posso dizer é que a gente está tendo, ainda tem até alguns horários para o atendimento online, que é um atendimento individual online, como eu falei, se você quiser, só me mandar um direct e alguém da minha equipe vai entrar em contato com você, te esclarecendo as dúvidas e vendo se é para você e como é que seria possível para você e para o pessoal que está acompanhando aqui também, tá? Pessoal firme e forte na madrugada aí, né? A Candice falou, e quando você está se curando e quem te causou volta para lembrar a cicatriz. Cândida, vamos lá. Pelo que você está trazendo, né, há um aspecto de relacionamento aí, né? Aonde de repente houve talvez aí uma mágoa, uma ferida emocional a partir da relação com alguém. E aí, como você falou, de repente quando você está se curando, quem te causou volta para lembrar a cicatriz. Será que, então, se você está se curando, essa pessoa volta ainda e aí a ferida talvez não virou ainda só uma cicatriz, ainda existe uma ferida ali? Porque, normalmente, a cicatriz, quando ela está totalmente cicatrizada, ela não dói. Se está doendo, talvez seja mais ferida do que cicatriz. Mesmo que, claro, na nossa analogia aqui emocional, né? E aí, há um cuidado importante também quando a gente fala sobre causa e quando a gente às vezes coloca alguém como causa. Porque se a gente coloca alguém como causa da nossa ferida, a gente talvez se coloca numa posição aonde a gente não teve o que fazer. E muitas vezes no campo dos relacionamentos, estou aqui chutando e falando de possibilidades para você e para todo mundo que está ouvindo. Às vezes tem a ver com expectativas que eu criei, às vezes tem a ver com eu ter idealizado alguém e colocado alguém numa posição onde a realidade se mostrou diferente daquela que eu imaginei, daquela que eu idealizei. E às vezes até para eu conseguir perdoar o outro, eu preciso então entender a minha parcela, a minha responsabilidade e que aí eu consiga me perdoar da expectativa que eu criei e eu consigo perdoar o outro no sentido do que talvez aconteceu ali. E aí, nessa posição, eu consigo sim me curar e não só esperar o tempo e achar que só o tempo está me curando e aí quando o outro volta, parece que ele volta e volta tudo de novo, porque talvez eu não esteja ainda assumindo um papel mais ativo da minha vida, mais ativo da minha saúde, mais ativo das minhas decisões, das minhas escolhas. Talvez eu ainda me sinto refém ou vítima dos meus próprios sentimentos. Então, às vezes, eu volto uma pessoa que, de repente, eu acho que me fez mal. Então, eu me sinto, às vezes, refém dessa pessoa. Ela me fez mal e agora ela volta e ela me faz mal e eu não tenho o que fazer porque, no final dos contos, parece que eu ainda sinto alguma coisa e aí eu não sei o que está acontecendo comigo. E aí eu me sinto enfraquecido com todas essas questões. Então, uma possibilidade que eu acho que é muito importante é entender quando você fala, está se curando, como? Só fingindo que nada aconteceu e deixando o tempo passar? E às vezes, será que esse outro foi ele que causou mesmo? Ou será que foi alguma coisa que eu também criei, eu também tive uma certa participação? E se para lembrar então da cicatriz, será que era cicatriz mesmo ou será que essa ferida ainda estava ali porque eu só escondi, fingi que nada aconteceu, deixei para lá e fui tentar fazer outra coisa, mas às vezes minha cabeça ali, daqui a pouco quando eu vejo eu tô mesmo cutucando ali naquela ferida e tal, e quando alguma coisa vem eu não entendo bem como é que eu tô sentindo. E aí existe um caminho? Existe uma forma da gente entender por que será que a gente se conecta tanto com certas pessoas e quando a gente não se conecta com outras.
Por que que às vezes parece que aquela pessoa que eu digo que me feriu, de alguma forma eu às vezes não consigo me desligar dela? Será que porque teve outras questões que eu vivi na minha vida? Será que porque eu, de repente, aprendi ou associei relacionamento, amorosidade com dor, com situações que de repente eu vi acontecendo na minha família? Será que é uma coisa que eu trago às vezes num contexto familiar, como a gente chama num contexto mais sistêmico, né? Daquilo que eu aprendi, daquilo que eu conheci lá atrás e às vezes eu só reconheço aquilo que eu conheço, então às vezes eu vou me identificando, me conectando, me colocando em situações para voltar a repetir velhos padrões, que às vezes são padrões que a gente vai trazendo da nossa família, às vezes é um padrão que eu vou repetindo na minha vida. Então, para que eu consiga me libertar disso tudo, eu primeiro preciso assumir a responsabilidade da minha vida, a responsabilidade da minha saúde, a responsabilidade das minhas dores, das minhas feridas, das minhas escolhas. E aí eu consigo, não com julgamento e com culpa, mas com compreensão, com amorosidade. Aí eu consigo entender melhor todos esses processos. E é claro que eu tendo o apoio de alguém, de um profissional capacitado a me ajudar a enxergar toda essa complexidade, né? De coisas que eu estou só levantando a poeira aqui, né? Mas aprofundar e entender melhor essa dinâmica, esse meu contexto, para que de repente eu consiga me libertar disso e acionar esse processo então de autocura interna do meu organismo, mas que não é só o tempo, é todo um processo, como eu falei, às vezes talvez tenha todo um processo ali para que aí sim eu coloque o meu corpo para se curar. Então aí sim desatar certos nós de sentimentos, emoções e situações que às vezes eu acho que já foram superadas e que na verdade só foram reprimidas, só foram engolidas e tentadas serem trancadas dentro da gente, né? Ou aquela coisa, a gente vai, isso aqui tá enterrado, mas o negócio fica ressuscitando, fica, né, se desenterrando quando a gente de alguma forma não resolve mesmo essas questões mais profundas, né? Estamos aqui fazendo várias analogias e dando uma boa viajada assim, né, nesses aspectos. Eu espero que vocês estejam aí acompanhando. Fala, Lucas, beleza? Estamos fazendo live na madrugada aí, não sei se você ainda tá por aí na Austrália, em algum lugar, então tá dia aí, né? Bom pelo menos te dar um oi aí, quanto tempo, né? Grande abraço. Uou, pessoal, Lu comentando aqui, conectou, Lu, que legal. Espero que tenha conectado aí, dado alguma conexão. A Lilian está dizendo, né? Comigo acontece quase todas as noites de sentir medo, coração acelerado. Lilian, pois é, né? É justamente nesse caminho que a gente estava falando, que às vezes quando a noite chega, aquilo que o barulho do dia vai fazendo com que eu vá ignorando, né? O silêncio da noite às vezes traz. Na hora que às vezes eu vou deitar a cabeça no travesseiro e que é o momento que eu parei de fazer um monte de coisa, parece que todas aquelas emoções que eu tava de alguma forma deixando elas meio ali, né, para baixo, elas sobem de novo. Isso acontece, né? Por exemplo, vocês sabem que eu sou muito empolgado de dia, eu falo, vou gritando, quando eu vou vendo eu já estou gritando aqui, né? Mas a gente está aqui, deixa eu ver aqui, 1h04, né? Nossa, passa rápido aqui, mas então, 1h04 da manhã, então eu tô falando baixo, porque tá todo um silêncio, né? Às vezes a gente mora aqui, ali atrás, lá embaixo, né? A gente tá aqui no 10º andar, mas lá embaixo tem uma avenida principal, então passa moto, vocês, o pessoal que acompanha aqui ouve sempre as motos, por mais que esteja um microfone aqui bem canalizado, a moto vem, faz barulho, e aí de dia, a gente tem que, se for assistir televisão, ali embaixo tem que botar num volume super alto, né? Porque senão a gente não escuta. E aí vai passando ali um monte de carro e tal. Agora à noite, você bota no mínimo ali e você escuta. Então, ou seja, o que acontece às vezes à noite? De dia tem um monte de barulho, tem um monte de coisa acontecendo. Às vezes eu vou me ocupando com 1000 coisas, né? Às vezes minha família, meu trabalho, um monte de coisa eu vou me ocupando. Então tem muito barulho. E com esse muito barulho, parece que as minhas emoções ficam ali mais silenciosas, né? Ou seja, não dá para eu ouvir tanto. E aí, às vezes, no silêncio da noite, quando
as coisas se aquietam e quando de repente, às vezes eu tenho até a sensação, nossa, agora eu tô cansado, agora eu vou descansar, agora eu vou dormir. E aí naquele silêncio que talvez o meu corpo, minhas emoções parecem que estão mais altas. Talvez até elas estavam sempre na mesma altura, mas a sensação é que elas ficaram mais altas pelo acalmar de tudo, né, ao meu redor. E por isso que a gente tentar ignorar os nossos sentimentos, as nossas emoções, fingir que nada aconteceu, fingir que tá bem, ficar se ocupando e fazendo mil coisas o tempo inteiro para não pensar, não adianta, porque chega uma hora que as coisas vão silenciar, a noite sempre chega, né? E às vezes é o que acontece. Aí os meus sintomas parece que vão tomando conta. Então, Lília e todo mundo que está aqui acompanhando, segue aí de novo uma orientação da gente poder perceber se já não chegou o momento da gente encarar. Da gente encarar a nossa história, as nossas emoções, encarar talvez até com uma nova disposição, até com um certo orgulho no sentido daquilo que a gente viveu, constitui quem a gente é, e a gente pode transformar as nossas feridas, as nossas carências, as nossas dores, em grandes competências, em grandes habilidades, em grande sensibilidade, porque, como eu falei, quando a gente de verdade cicatriza uma ferida, aquela parte fica ainda mais forte, né? Ou seja, quando a gente de verdade decide encarar e desatar e resolver e curar as nossas feridas, a gente fica ainda mais forte, ainda mais capaz de criar uma nova realidade para a gente e de quebra ainda contribuir com algo positivo para o mundo à nossa volta. Então esse é meu desejo para vocês e esse é um caminho que eu acredito demais, que é como é que a gente consegue transformar as nossas dificuldades, as nossas feridas, as nossas carências em grandes competências quando a gente de verdade se dispõe a encarar e a superar, e não só a reprimir e aí querer enterrar, né? E, né, vocês estão falando, né, justamente isso, né, Cândida? Eu sou uma pessoa muito fechada, então não sou de falar ou comentar do que sinto, principalmente com a família. Isso acontece, né? Esse guardar, a gente vai engolindo, né? De uma coisa que a gente sempre falava muito nas rodas de terapia comunitária, que é e até o professor Adalberto, criador da terapia comunitária, ele falava de um jeito engraçado, né? Que ele diz que tudo que guarda azeda, o que azeda estoura e o que estoura fede, né? Então, ou seja, a gente vai guardando, a gente vai engolindo, vai engolindo, vai engolindo. Aí uma outra analogia que eu falava era uma comida, né? Às vezes a gente pega uma comida e aquela comida tá ali bonita, cheirosa. Eu gosto de cozinhar, às vezes a gente cozinha bastante aqui em casa, mas a gente descobriu um restaurante aqui do lado que tá fechado, mas vende marmita. Então vira e mexe, a gente compra uma marmita super boa aqui, tem coisas diferentes e tal. Imagina se você pega ali uma marmita cheirosa, eu particularmente adoro uma boa marmita. Essa então é sortida, tem os legumes, tem tal. Imagina se você pega aquela marmita cheirosa, bonita, aquela, né, sei lá, aquela carne, tudo que você gosta. E aí você pega essa marmita e bota dentro de um cofre, e bota dentro, fecha o cofre, dentro de uma parede, fecha a parede, bota um armário em cima e deixa aquilo lá guardado. O que vai acontecer com essa marmita maravilhosa, cheirosa, que dá até fome na madrugada? Provavelmente aquilo vai azedar, vai estourar e vai feder. Assim são os nossos sentimentos. A gente vai guardando sentimentos e emoções e vai engolindo, vai engolindo, vai engolindo. E aí, no final das contas, isso vai nos adoecendo. E aí, normalmente, a gente vê dois desfechos. Ou um, ou outro, ou os dois. Que é, eu vou engolindo, vou engolindo, vou engolindo. Chega uma hora que eu acabo estourando. E aí eu estouro, eu explodo, e aí eu falo um monte de coisa, eu faço um monte de coisa que depois eu até me arrependo, né? No calor do momento eu explodo, e aí eu falo um monte de coisa, eu faço um monte de coisa que depois eu, ai meu Deus do céu, o que eu fiz? Ou eu acabo implodindo, né? Ou eu explodo para fora, ou eu explodo para dentro, eu implodo.
que aí é quando a minha saúde começa a ser afetada, né? A minha saúde física, a saúde do meu corpo começa a ser afetada e a minha saúde emocional começa a ser afetada. Então eu começo a desenvolver várias dores, processos complicados, tantas partes do meu corpo e às vezes eu vou adoecendo meus sentimentos, minhas emoções, às vezes desenvolvendo adoecimentos emocionais, como ansiedade, transtornos de ansiedade, processos depressivos, às vezes uma irritabilidade, às vezes insônia, enfim, mil coisas que a gente vai falando, algumas que são bem físicas, outras bem emocionais e outras que estão ali no meio do caminho, né? Às vezes no silêncio da noite. É isso aí, Lu. É no silêncio da noite que as coisas gritam mais, né? Gente, estamos aqui já bem no finalzinho aqui do nosso plantão. Chega uma hora e o Instagram corta. Fico feliz de a gente poder estar aqui batendo um papo. Quero saber se valeu a pena para vocês. Tem uma última pergunta e eu vou responder aqui uma última pergunta aqui da Eugenia. Queria pedir para vocês já assim, valeu a pena essa live de hoje? Se valeu a pena essa live de hoje, queria que você comentasse aqui por que valeu, o que você está tirando, que aprendizado que você tira desse nosso papo. Se quiser depois até, como eu falei, pode me mandar um direct, que se quiser de repente fazer um stories e compartilhar, compartilhar esse trabalho que a gente está fazendo. Quarta-feira agora a gente vai ter a estreia de mais uma linha editorial. A gente tem o nosso Fala Ansiedade, que é temático. A gente teve no domingo, né? Agora em homenagem ao Dia das Mães, mas a gente falou um monte de coisa que para quem é filho ou filha e mãe, então nem se fala, vale a pena muito assistir. Tá lá no YouTube, já tá no Spotify. E são várias questões que a gente vai trazendo, às vezes lá de trás da nossa vida. Ao mesmo tempo a gente vai ter então o nosso podcast Chega de Crise, quarta-feira, 13h, lá no YouTube. Então a gente vai ter, continua tendo o nosso Fala Ansiedade, que é temático, a gente continua tendo o nosso plantão Fala Ansiedade, que é esse aqui, nem sempre é da madrugada, tá? Esse está sendo da madrugada, mas às vezes é esse que eu entro na hora que dá, hoje foi super corrido, tem coisas até que eu devia fazer, eu nem sei se vou fazer agora, vamos fazer amanhã, vamos ver. Mas que vai continuar também, e agora a gente vai ter o nosso podcast Chega de Crise, que é principalmente direcionado a ajudar as pessoas a não terem mais crise de ansiedade. A estreia é nessa quarta-feira, dia 13, às 13 horas, lá no YouTube. Então, vai lá no YouTube, bota Pedro Costa Fala Ansiedade, encontra lá meu canal, se inscreve, ativa o sininho, se prepara, vai ser muito especial. E a gente está falando de questões do corpo. A estreia é justamente falando sobre como ouvir, entender e acalmar o nosso corpo. Nosso corpo está falando, às vezes ele já está berrando, gritando, e a gente não está ouvindo. E às vezes a gente está até ouvindo, mas a gente não está entendendo. E se a gente não ouve, ou se a gente não entende, a gente não consegue acalmar o nosso corpo. E essa estreia vai ser justamente para ajudar a gente, de uma forma muito prática. Eu vou inclusive conduzir um exercício. Também é uma linha editorial gratuita. Conto com a sua presença, conto com a sua divulgação. Se você sabe de alguém que talvez esteja sofrendo com crise de ansiedade, tendo ansiedade, ataque de pânico, síndrome do pânico, enfim. Eu não perderia, vamos estar lá e espero que a gente se encontre lá também, mas vai ser lá no YouTube. Então tem que fazer a inscrição lá no YouTube. Então vou ler aqui a da Eugeninha, tentar responder aqui rapidinho e quero ouvir de vocês o que você tirou de positivo dessa live de hoje aqui, para a gente fechar. A Eugeninha está perguntando: Pedro, faço tratamento psicológico e com psiquiatra, estou sem ir por causa da quarentena. Estava até bem, só que a ansiedade está voltando. O que fazer? Eugêniazinha, né? Então, Eugênia, olha, se você disse que você estava fazendo um acompanhamento psicológico, estava fazendo um acompanhamento psiquiátrico, o que pode ser é que talvez você não tenha ainda aprofundado ao ponto de ter finalizado o tratamento, né? E aí, quando você interrompe um tratamento pela metade,
e ainda mais com uma situação às vezes adversa, que é essa questão da quarentena, os sintomas tendem a voltar. Às vezes muita gente até começa a tomar remédio, aí sente uma melhora e aí acha que resolveu e para o remédio. Aí volta tudo, às vezes volta pior, né? Ou às vezes eu estou fazendo um acompanhamento psicológico, fiz por um tempo, não gostei, eu não gostei, mas talvez eu ainda não tive a oportunidade de me aprofundar e tratar diferente, de verdade as causas, né? Então, o que fazer? Se você está me perguntando, normalmente o que eu oriento é que a pessoa continue com acompanhamento médico, entre num acompanhamento psicológico no sentido de verdade de tratar as causas, que, a meu ver, como eu trabalho em duas grandes frentes. Trabalhar questões emocionais da nossa história de vida, desatar nós e curar feridas da nossa história de vida, e ao mesmo tempo fazer uma gestão dos meus pensamentos, das minhas emoções, do que eu estou falando para mim mesmo, o que eu estou imaginando. E eu acredito que às vezes tem processos que ficam só no lado de trás e tem processos que ficam só no daqui e agora. E se a gente, eu vejo isso como caminhar com as duas pernas. Se eu não faço as duas coisas, eu às vezes fico andando em círculos e às vezes eu não resolvo. Porque às vezes eu fico só aqui no meu pensamento, mas tem questões muito profundas que eu não, sem perceber, ficam ali me atuando e me agoniando. Ou às vezes eu quero tratar essas questões mais profundas e fico falando só disso, de repente, meu pai, minha mãe, não sei o quê, e aí às vezes eu entro numa posição também de apontar culpados, mas às vezes sem de verdade tratar e me ressignificar e trabalhar ao mesmo tempo a gestão dos meus pensamentos, das minhas emoções, do meu empoderamento, das minhas decisões. E quando eu não faço isso, normalmente eu não tenho o resultado talvez mais efetivo, mais rápido, mais profundo e mais curativo. Então, a gente está sempre aprendendo, estou sempre aprendendo, estudando, mas de tudo que eu tenho aprendido ao longo desses anos, eu tenho trabalhado nessas duas frentes. E quando a gente trabalha nessas duas frentes, eu de verdade acredito que a gente acessa uma nova forma de encarar a nossa vida. E aí a gente, depois, estando de verdade bem, a gente vai retirando o remédio com orientação médica. Agora eu não preciso mais do remédio, continuo bem, estou bem, Pedro, obrigado. E você não tem coisa mais gratificante, mais feliz de combinar e acordar um processo de alta, que é quando a pessoa de verdade fala, Pedro, eu estou bem, tá ótimo, aprendi a cuidar de mim, aprendi a curar as minhas feridas e agora eu sei que elas fizeram parte, fazem parte da minha história, eu não seria quem eu sou hoje se não fossem os desafios que eu vivi lá atrás e ao mesmo tempo agora eu, como adulto, consigo cuidar da minha criança interior, consigo cuidar dos meus pensamentos, das minhas emoções e consigo lidar com as adversidades que a minha vida sempre vai apresentar. E eventualmente, talvez a gente pode até voltar e bater um papo, mas eu me sinto bem, confiante de tocar a minha vida. E aí, como eu falei, essa é a melhor parte, que é o momento, como eu brinco, de que vocês se livram de mim. Como eu falo brincando, a pessoa pergunta, Pedro, mas vai durar quanto tempo? Dura quantas sessões? Eu falo, olha, eu sou o primeiro a querer que você se livre de mim o mais rápido possível. Não que a gente não possa continuar amigo, mas não que a gente tenha ter um processo de dependência, né? De você, às vezes, agora eu preciso de ficar ali durante não sei quantos anos ali, porque às vezes eu tenho um alíviozinho, mas volta tudo, alíviozinho, volta tudo. E eu acredito muito em processos que nos trazem autonomia de conseguir gerir melhor a nossa vida. E é claro, eventualmente a gente vai precisar sim de um apoio de outro, de um momento, de outro, de fazer outras coisas, de cuidar da nossa saúde, mas não sempre parecendo que a gente está doente. Então a dica é essa. Se você não está conseguindo agora, então tem profissionais que estão atendendo online, né? Então não sei por que você interrompeu o tratamento. Não sei se o seu psicólogo não atende online, não sei o que está acontecendo, mas a minha orientação é essa. O pano geral é esse do que eu proponho nos meus acompanhamentos, nos meus atendimentos, principalmente focado em autonomia e na nossa capacidade de gerir as nossas crises internas, externas, as dificuldades, encontrar oportunidades nas nossas dificuldades e continuar aprendendo, crescendo, agradecendo e tocando a nossa vida. Então é mais ou menos essa. Quero ver se vocês já colocaram aqui que tiraram de positivo. O que vocês tiraram de positivo na nossa live de hoje, porque agora realmente estamos já... Daqui a pouco o Instagram vem e corta sem dó nem piedade. Opa! E troquei aqui, ainda bem que não tem nada aqui, tá vendo? Ó, o quadro ali com temas para as próximas lives.
É, A Carla dizendo, com a live só tive a resposta que realmente estou doente. Carla, às vezes para a gente se encontrar, a gente precisa ter a consciência de que a gente está perdido. Se a gente não percebe que a gente está perdido, a gente às vezes não se encontra, né? Então, se isso foi positivo para você, espero que te ajude a encontrar uma saída. Gente, faltam 18 segundos, 16 segundos, eu vou precisar encerrar. Tudo de bom para vocês. Grande beijo e até a próxima.